Alguns anos atrás foi feito um estudo com adolescentes sobre a pressão de grupo. O método era bem simples, colocar em uma sala grupos de 10 adolescentes para fazer um teste. Eles precisavam levantar suas mãos quando o professor mostrasse a linha mais comprida entre 3 diferentes cartazes. O que um deles não sabia é que os outros 9 haviam sido avisados anteriormente a votarem no segundo cartaz contendo a linha mais comprida, o que faria com que esse 10º fosse o único a votar no cartaz contendo de fato a linha mais comprida. Eu pergunto, você imagina o que aconteceu? Vez após vez, o 10º adolescente, quando via os outros 9 levantarem a mão para o cartaz que continha a segunda linha mais comprida, ele ficava preocupado, sem graça, lhe faltava coragem e ele levantava também a mão juntamente com a maioria. E sabe, isso aconteceu em cerca de 75% dos casos. Ah, querido, quem foi que te disse que a maioria tem razão? Que ao lado da maioria existe segurança? Que ao lado da maioria se encontra a solução? Pergunto, quem foi? Eu sei que é confortável para grande parte das pessoas estarem de acordo com a maioria. É confortável para grande parte das pessoas estarem ao lado da maioria, seguirem as ideias da maioria. No entanto, querido, quando nós estudamos, lemos, meditamos na palavra de Deus, percebemos claramente que nem sempre a maioria tem razão. Veja, foi a maioria que ficou fora da arca. 1 Pedro capítulo 3, verso 20. Os quais noutro tempo foram rebeldes quando a paciência de Deus esperava, enquanto a arca era construída nos dias de Noé, poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água. Ah, querido, foi a maioria que rejeitou Jesus. Você pode ver em João capítulo 1, verso 10 e 11, foi a maioria que crucificou Jesus. Está em Lucas capítulo 23, versos 20 e 21. E talvez você não saiba, mas a Bíblia diz que a maioria nesses últimos dias vai rejeitar a verdade. Está escrito. Você quer ouvir? Apocalipse capítulo 12, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ah, querido, tudo isso me faz lembrar o que alguém disse certa vez. Quando te encontrares ao lado da maioria, é tempo de fazeres uma pausa e refletir. Uau! Impressionante, fantástico, sensacional. Ah, querido, nem sempre a maioria tem razão. Para você ter uma ideia, uma escritora norte-americana disse certa vez em sua meditação matinal, Este Dia com Deus, página 334. Jesus estava entre os humildes da terra. Não tomou sua posição ao lado dos cultos rabis ou dos maiorais. Não se encontrava entre os potentados da terra, e sim entre os humildes. A verdade nunca se encontrou entre a maioria, ela sempre esteve com a minoria. Ah, querido, pergunto com todo o carinho, pergunto com todo o amor que você merece, e você que me acompanha através deste vídeo, estás do lado da maioria ou da minoria? Tens acreditado na maioria? Tens andado com a maioria? Seguido o caminho da maioria? Tem seguido as ideias, os costumes da maioria? Ah, querido, cuidado, abra os teus olhos. Hoje Jesus apela ao teu coração. Ele diz em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Ah, querido, o que você está esperando? Chega de seguir o caminho mais largo, chega de seguir o caminho mais fácil, chega de seguir o caminho mais popular, o caminho da multidão. Siga a Jesus, siga a verdade, pois nem sempre a maioria tem razão. Ah, querido, se você puder, feche seus olhos. Vamos conversar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por mais uma mensagem do Está na Bíblia.
nos ajuda a tomar uma posição ao lado da minoria, ao lado da verdade. Em nome de Jesus. Amém.